Antonelli, 416. Rádio Pomerana FM, 98,5 MHz. Uma emissora da Associação de Radiodifusão Comunitária de Santa Maria de Jetibá. Complicada e perfeitinha. Já foi o tempo em que a mulher era vista como sexo frágil. Hoje, somos guerreiras no mercado de trabalho, rainhas no lar, sedutoras na intimidade. Por todas essas razões, nós merecemos um espaço todo nosso. Entra no ar a partir de agora, Papo de Mulher. Aqui você tem voz, aqui você tem vez. Os nossos parceiros são Laboratório Vila Rica, Dr. Antônio Valentim Sâncio, urologista Dr. Rômulo Santos, doutora Sidneia Aparecida Galo, COI, Centro de Odontologia Especializada, angiologista Dr. Edmar Pereira Olímpio, Loja Campeão, Imafar Farmácia de Manipulação, Patrícia Canal Estética, Restaurante Bom Apetite na Vila Nova, doutora Thaís Silveira, especialista em saúde mental, AK Consultório. Ei, boa tarde para você, sintonizado nas ondas da 98,5. Estamos no ar com Papo de Mulher. Hoje, um programa voltado para as mamães. Mamãe de primeira viagem, às vezes a mamãe de segunda ou outras gravidezes, porque a dúvida da amamentação continua sempre, né? E cada gravidez, cada pós-gravidez, o puérpero é diferente. E para falarmos aqui do assunto laser terapia e amamentação, nós convidamos as enfermeiras do AK Consultório, Camila Teles e Áquila Dutra. Boa tarde, meninas. Boa tarde. Um prazer recebê-las aqui nos nossos estúdios para falarmos sobre a amamentação, que querendo ou não, pega, né? Pega. É um período bem difícil. É um período bem difícil. Mas antes da amamentação, quando a gestante começa a produzir leite? Na verdade, o colosso ele começa a ser produzido a partir assim, das 16 semanas de gestação, né? E em algumas gestantes, a partir das 28 até 30 semanas, algumas pode ter até uma produção que pode até sair. Algumas sim e outras nem tanto. Mas ali a partir das 16 já começa a produção do colosso. E por que algumas mulheres não produzem leite ao dar à luz? Então, são vários fatores que podem causar essa não produção do leite, né? Um fator é o estresse. A gente sabe que o estresse, ele dificulta muito a descida do leite e a saída do leite. O próprio parto é um estresse, né? Né? Então, assim, a gente precisa de um ambiente bem calmo no pós-parto, porque o estresse é um dos grandes fatores. Questões hormonais, hipoplasia mamária. Então, assim, uma mulher que fez uma redução de mama ou alguma coisa genética dela, ela tem poucas glândulas mamárias, ela não consegue produzir a quantidade de leite suficiente para o bebê dela. Essas são algumas causas. E o ovário policístico também, porque tem toda a alteração hormonal ali associada. Você falou da redução de mama, mamoplastia. E o silicone, ele influencia? Não. A maioria, sim, das pacientes que a gente atendeu com silicone, elas conseguem amamentar. Amamentar normalmente. E quando e como deve ser a primeira mamada do recém-nascido? O certo, a primeira mamada tem que ser na primeira hora de vida, né, do bebê. No mundo ideal que a gente vive, né, a criança assim que sai, né, tanto parto vaginal ou tanto parto cesáreo, ela tem que sair já direto pro colo da mãe e ali mesmo tem que acontecer a primeira mamada, que a gente fala que é a hora de ouro. Está acontecendo hoje isso? Está acontecendo? Porque antes eles levavam o bebê para dar banho no bebê e só depois voltavam. Só depois, a criança ficava 3 horas lá e depois hoje em dia já... Hoje em dia não, assim, a não ser que a criança nasce assim grávida ou tem alguma outra questão associada, mas a maioria das vezes assim que nasce já vai pro colo da mãe. E é ideal que ali seja feita a primeira mamada na primeira hora de vida. Sim. E o que é o colostro, então, que você já falou um pouquinho, né? O colostro é o primeiro leite que é produzido, né? Ele é produzido nos primeiros dias de pós-parto ali até o quinto dia útil, né? Quinto dia útil, não, após o quinto dia pós-parto, né? Começa a descida do colostro, né? Que é a descida do leite. E ele é um leite que ele é muito rico em anticorpos, proteínas, tá? Ele é tem baixo teor de gordura, mas ele alimenta a criança. Ele é mais amarelinho, não é? Amarelinho, parece uma ralo, aguinha, né? A gente até parece fala pus, né? A gente fala assim, aquela aguinha que sai, né? Aquela aguinha amarela, ela é um alimento muito rico para a criança, porque ele é muito rico em anticorpos. Tá? Então, ele é o primeiro leite que é produzido. Ele alimenta bastante ali ou já nessa... Sim, alimenta. Porque a gente tem que entender que o estômago da criança, ele é pequeno, ele cabe assim, no máximo de 7 a 10 ml de leite por mamada. Então, assim,
Muito 7 ml pouco, né? é pouquinho. Então, assim, o que sai de colosso, apesar de ser pouco, consegue alimentar essa criança. E a apojadura, um nome bem diferente, né? O que é? A apojadura eu acho que é a grande inimiga no pós-parto. É. A apojadura, ela é a descida do leite, né? Que deixa um pouco das puérperas meio apavoradas, porque acontece ali 3 dias pós-parto, no 5º dia pós-parto, né? Que é realmente a descida do leite. A descida do leite, ela costuma confundir com a mastite também, ou então o leite empedrado, porque a mama fica muito dura, fica muito pesada, cheia, fica quente, fica dolorida. Às vezes, parece que salta. Aí a pessoa assim, não, meu leite tá empedrado. Não, aquilo ali é a descida do leite, é um processo fisiológico que tem que acontecer mesmo, né? E o que pode ajudar ali nesse processo? Porque você falou que o bebê mama a cada mamada 7 ml. Isso. Aí com a mama bem grande, cheinha de leite, não vai dar pra... Aí com certeza vai causar dor, né? Isso, aí a gente sempre orienta tanto fazer a massagem antes da mamada, né? Uma massagem e uma ordenha. E pós-mamada também, se a mulher tiver com muito leite, fazer uma pequena retirada de leite. Ou até fazer uma compressa fria pós-mamada para estar aliviando os sintomas. E oferecer o peito várias vezes durante o dia à criança, para ela, a própria criança ir esvaziando a mama. Uhum. Por falar em várias vezes oferecer o peito à criança, quanto um bebê mama por dia? Aí vocês podem falar do início até depois, ou até que período vocês acompanham, por exemplo? A gente normalmente acompanha, assim, nos primeiros 15 dias de vida, que é aquele período, assim, que é crucial da alimentação, que a gente faz a primeira consulta e faz o retorno, mas uma média, assim, que o bebê ele mama por dia de 8 a 12 vezes por dia. Um bebezinho recém-nascido. Recém-nascido. Então, assim, a criança, ela pode procurar o peito a cada meia hora, a cada 40 minutos, que isso não tem problema nenhum. Cerca de 80 ml de leite por dia. Incluindo as mamadas noturnas. Ah, tá. Incluindo as mamadas noturnas. Isso. Bem, você falou um pouquinho da apojadura. E o que é o empedramento? O que causa o empedramento? E que malefícios ele pode trazer para o empedramento das mamas, né, é aquele leite, né, que fica ali excesso parado, acumulado na mama, que ele não é extraído, né? Ou o bebê não está fazendo uma sucção correta, não está conseguindo extrair a quantidade de leite que precisa, ou então a mulher produz muito leite. E o que esse empedramento pode Tem muitas glândulas mamárias, né? E às vezes assim, a mãe acha que a criança está no peito, mas a criança não está fazendo uma sucção que a gente fala efetiva mesmo. A criança tá dormindo só ali, né? A gente fala chupetando, né? E a criança não está extraindo leite, então aquilo ali também ela não consegue esvaziar a mama. E o que pode acontecer, se esse leite não for extraído e ele continuar ali parado, vai acontecer a mastite, né? Que já é a inflamação das glândulas. Aí nesse caso, a laser terapia também pode ajudar? A laser terapia pode ajudar, sim. Tanto na mastite quanto na apojadura, que a gente faz o infravermelho, né? Para poder estar diminuindo aquela sensação de dor. E a gente também faz uma drenagem com o próprio laser para estar aliviando ali. E fora que a gente ensina a fazer massagem, a gente faz ordenha, faz todo esse acompanhamento para evitar chegar na mastite. E durante a gravidez, como preparar os seios para a amamentação? Lembrando que vocês também, né, tem o pós-amamentação e o antes também, né? Antigamente a gente falava muito em preparação da mama, até fazer exercícios, né, de formação rodar, de bico, rodar, passar bucha, vegetal. Hoje em dia a gente não orienta mais esse preparo da mama, porque a gente percebe, os estudos, né, perceberam que depois, quando a criança nasce, não faz muita diferença em relação à dificuldade ou não da criança amamentar. O que é importante fazer no pré-parto mesmo é orientação, uma consulta, para mãe tirar todas as dúvidas, a gente orientar como é que faz a pega, como é que pega o neném, como é que coloca no peito, para depois, quando ela estiver com a criança, ela já tem uma noção de como ela vai fazer. Mas aquele preparo da mama, a gente não orienta mais fazer, tá? E quais as principais dificuldades relatadas por mulheres ao amamentar? A grande maioria são as fissuras, né, que são as rachaduras no peito, e naquele período da apojadura, que elas ficam bem apavoradas, porque o peito fica muito cheio, fica muito dolorido. Que às vezes deixam passar, não a apojadura, mas no caso do empedramento, deixam passar e às vezes tem que ter até intervenção médica, né? Isso, porque assim, se aquele empedramento não for tratado, ele passa para uma mastite, que é uma inflamação mesmo, e se da mastite não for tratado, ele passa para um abscesso, que às vezes tem que ser drenado, tem que abrir, e tem que colocar drena, a puérpera tem que usar antibiótico. Então, assim, é um problema que ele só vai piorando, se ele não for tratado logo do início. Daí a importância, você acha importante usar a bombinha para tirar o leite ou para evitar essas coisas? Assim, normalmente nas minhas consultas pós-parto, eu não oriento muito o uso da bombinha 30 dias, nos primeiros 30 dias, porque a bombinha, tanto a manual quanto a elétrica, ela faz uma sucção muito agressiva, ela suga com muita força.
e o mamilo já está sensível por conta da amamentação. Então, se você ficar ali extraindo aquele leite com a bombinha, você vai piorar a questão da fissura e você vai também estimular a produção de leite. Né? Por falar em bebê que mama 7 ml por dia, chega a mamar, por mamada, quer dizer, quanto a mulher produz, me veio agora essa questão, quanto a mulher produz de leite por dia? Porque a gente sabe que o animal, né? A gente não tem como quantificar a quantidade de leite que a mulher produz, porque grande parte do leite que é produzido, ele é produzido durante a mamada. Porque a mulher ela não faz estoque de leite. Entendi. Então, assim, ela tem um pouco de leite para iniciar a mamada e à medida que o bebê vai mamando, ela vai produzir. Então, um dia ela pode produzir mais, um dia pode produzir menos. Isso depende muito da procura do bebê. Uhum. E, no geral, as rachaduras e feridas no seio só aparecem no primeiro parto ou em todas as gravidezes? Pode aparecer em todas. Na primeira, a mulher pode não ter tido dificuldade, na segunda pode ter, né? A questão de ter mais gestação não quer dizer que não vai ter essa dificuldade, né, para amamentar. Tem mulheres que até o bico do peito parece que vai soltar, né? Poca, sim, né? racha no meio, sangra. Então, sim. E para esses casos aí, como a laser terapia ajuda? A laser terapia, ela tem uma ação analgésica, então ela vai aliviar aquela questão da dor local e ela também acelera o processo de cicatrização. Então, aquela fissura, né, que é uma ferida que está aberta, o laser vai acelerar o processo de cicatrização. Mas lembrando que também não adianta, como eu falei outra vez, ir lá fazer só o laser, porque quando tem fissura, é porque a pega do bebê não está certa, né? Um dos motivos da fissura... Então, como que tem que ser a pega do bebê? Que pega é correta? A pega correta do bebê, o certo é a mulher estar bem sentada, com as costas bem apoiadas numa cadeira. O bebezinho tem que estar bem corpo a corpo com a mãe, barriga com barriga, né? Tem que estar bem encostadinho. E a cabecinha da criança, né? Sempre virada pro peito da mãe. E a gente sempre fala que a ponta do nariz tem que olhar pro bico do peito. Porque a criança faz esse movimento para mamar. Então, aqui é mais fácil de fazer a pega correta. E também a forma que a gente oferece a mama, né? Que a gente faz em C, a gente não orienta a fazer o Vzinho. O C também facilita. E como é que eu vou saber que a criança tá nessa pega correta? Quando a criança pega o peito, ela tem que pegar grande parte da auréola. Não pode ficar só aqui no bico. A bochechinha na hora de mamar tem que estar bem cheinha. Não pode ter estalinho, bochechinha... Porque isso é um sinal que tá na pega errada. O queixinho vai sempre encostar aqui embaixo na mama e o narizinho livre. Isso são algumas coisas que a gente sempre observa durante a mamada. Aí a mãe sempre tem que pegar o peito e afastar, às vezes afastar um pouquinho. Tem criança que nem precisa, a não ser que a mãe às vezes tem uma mão um pouco maior, mas a maioria das vezes, como a criança encosta o queixinho no peito, o narizinho tende a ficar mais livre para ela poder respirar mesmo. Sim. E o que fazer se surgirem feridas ou rachaduras, então? Procurar ajuda o mais rápido possível, porque assim, pode piorar a situação, né? E levar até um desmame precoce, porque a mulher vai sentindo muita dor e ela acaba desistindo da amamentação. Então, quanto mais rápido entrar a intervenção, quanto assim, da orientação da pega, como é que eu vou amamentar, do próprio laser que vai ajudar ali a acelerar o processo de cicatrização, para ela ter uma amamentação mais prazerosa. Então, quanto mais rápido ela procurar ajuda, melhor. Bem, nós estamos falando de laser terapia e o que é o laser de baixa intensidade e como ele age na pele aí? O laser é uma luz, né, que a gente fala que hoje nós temos essa tecnologia, né, para estar ajudando no pós-parto e é uma luz que ela ajuda no alívio da dor, auxilia no alívio da dor e na cicatrização. Lembrei agora, já que ele ajuda aí na amamentação, muitas mulheres no período menstrual tem aquele inchaço das mamas, né, das glândulas. Também pode ajudar nesse caso e dói muito, né, para algumas. Pode ajudar sim na questão da analgesia. Da dor, né? Da dor. Mas assim, ser completamente eficaz, penso que é um processo mesmo ali da mulher. Mulher. E a laser terapia também aumenta a produção de leite? A laser terapia, ela auxilia na amamentação, no alívio da dor, né, na candidíase mamária. O que é a candidíase mamária? A candidíase mamária é o famoso sapinho que dá no neném. O que acontece? A cândida, né, que causa a candidíase, é um fungo que ele vive na nossa pele. A gente é colonizado por cândida. E no período da amamentação, a nossa mama fica muito úmida, fica muito quente e fungo gosta de ambientes quentes e úmidos. Então, assim, como na nossa pele já tem a cândida, ali tem um ambiente propício para ela, então ela vai se proliferar, vai crescer mais. E assim, quando o bebê pega o peito da mãe, ele pega a cândida, que dá o sapinho, né, no bebê, aquelas plaquinhas brancas,
E na mãe, assim, não causa coceira, né? Os sintomas de candidíase mamária são pontadas tipo agulhas no bico do peito, entre as mamadas. Aí a gente sempre orienta a evitar essa umidade na mama, né? Deixar sempre bem sequinha, para evitar que dê candidíase. É recomendado o paninho assim entre o sutiã e a mama, aquele tipo o absorvente? Não. Tem as rosquinhas que a gente orienta. A gente orienta a usar rosquinha de alimentação. E o tratamento pode ser feito na casa do paciente? Acredito que sim, né? Nesses primeiros 15 dias, né? É difícil sair para chegar ao consultório, né? O tratamento é realizado tanto em domicílio, né? Quanto no consultório, nosso consultório, o AK, consultório de enfermagem. E quantas sessões são necessárias aí para o tratamento dessa paciente que encontra com os problemas aí citados no seio após a amamentação? A gente sempre costuma dizer que cada paciente é único, né? Então vai variar de acordo com a necessidade de cada paciente, mas geralmente 2 sessões já resolve. 2 sessões? E a laser terapia também pode atuar no corte da cesárea ou na episiotomia? Sim. Ela auxilia, ela ajuda muito, né, no corte da cesariana, né, da cesárea, estimulando a cicatrização, né, aliviando aquela sensibilidade de dor no local, evitando também a queloide. Então, assim, é muito importante, é muito interessante e quanto antes procurar melhor esse atendimento, porque essa tecnologia ajuda bastante. E para as mamães que não tiveram a oportunidade de fazer a laser terapia, por exemplo, no corte da cesárea, pode fazer depois de algum tempo? A laser terapia também ajuda depois para uma cicatriz melhorar? Normalmente, quando tem muito tempo depois, eu já não oriento mais a laser terapia, porque a gente não vê um resultado tão eficaz. Mas, assim, nós temos algumas coberturas, né, alguns curativos que eles são específicos de pós-operatório, que tem uma melhora significativa, tanto da queloide quanto daquela cicatriz hipertrófica, aquela cicatriz mais grossa e altinha. A gente tem algumas coberturas, assim, que elas são específicas para esses casos. E, por falar de episiotomia, o corte da episiotomia pode ser feito pelo médico sem autorização da mulher? Porque a gente sabe que... Não. Né? É necessário Antigamente se faziam sem perguntar, sem nada. É necessário assegurar a compreensão da mulher e a autorização do procedimento. Né? E assim... Porque é horrível o pós, né? E assim, quando ele é feito sem a autorização e sem a ciência da mulher, a gente considera como violência obstétrica. E é só em caso de risco iminente de morte. Não para apressar um parto. Não. Né? Porque assim, se a gente pegar todos os estudos, fazer a episiotomia não vai acelerar o trabalho de parto. Então, e é muito doloroso para a mulher. Muito doloroso. E quando a laser terapia nas mamas não é indicada? Não há contraindicação. Não há? Não. Da laser terapia no pós-parto não há contraindicação. E o resultado surge logo após a primeira sessão? Sim, algumas mulheres já relatam, algumas pacientes já relatam melhora significativa da dor após a primeira sessão. E quanto tempo dura a sessão? A média, assim, depende. Segundos, às vezes. Só que a sessão do próprio laser, ela é rápida, porque o laser é rápido. Só que, assim, a gente orienta como é que faz a pega, a gente gosta de ver como é que o bebê tá mamando. Sim. E, assim, acaba que a gente estende, né? Troca de fralda, como é que é o banho, cólica. Então, assim, a gente primeiro socorro. A gente faz uma consulta, na verdade, pós-parto, né? O que a mulher come, geralmente, é verdade que tem influência no que o bebê, para ter gases, essa coisa assim, influencia na amamentação? Então, a cólica, ela é um processo fisiológico. É esperado que a criança tenha cólica por conta da imaturidade do sistema gastrointestinal dele. A literatura fala que não tem associação nenhuma dos alimentos com a cólica. Porém, nós, mães, né? A gente sabe que alguns alimentos, parece que quando a gente come, parece que não faz muito bem para a criança. Então, assim, o nosso senso comum, a gente evita alguns alimentos que a gente percebe que tem essa questão da cólica. O que eu sempre oriento as puérperas? Comeu determinado alimento, percebeu que a criança teve mais cólica, tira aquele alimento durante 15 dias e depois de 15 dias volta a comer para ver como é que a criança fica. Mas assim, a cólica ela é esperada na criança, é um processo assim que a gente considera fisiológico mesmo. Porque até 3 meses, né, de vida do bebê, ele vai estar apresentando cólica. É muito comum que a flora intestinal dele ainda está se formando. Então é muito comum. E há riscos no bebê se engasgar com o leite? Sim, pode acontecer sim. Às vezes o fluxo de leite da mama da mulher é muito intenso, né?
E algumas crianças vão que meio adormecendo, né, no peito, que é o próprio sugar, né, deixa a criança bem tranquila, então a criança vai ficando molinha e pode sim causar um engasgo durante a mamada. E o que fazer nesses casos? Aí tem que fazer a manobra. Desengasgo. Por isso é importante. Tem como evitar, assim? Não tem como evitar, né, o engasgo? Assim, quando a gente sabe que aquela puérpera tem um fluxo de leite muito grande, tem muito leite, a gente orienta, né, a dar de mamar sempre um pouco mais inclinada para trás, para o leite ir contra a gravidade. Então, ele tende a sair um pouco menos de leite para evitar os engasgos durante a mamada. E você falou, né, que a melhor posição para amamentar é sentada, apoiada. Mas a gente sabe que a mulher fica muito cansada, né, ao amamentar, né, suga energia. E também as noites acordadas. E muitas pessoas, muitas mulheres amamentam os filhos, os bebês deitada. Aí acaba adormecendo e isso pode trazer... Pode. Né? Pode acontecer de até matar o bebê, né? E é muito importante nesse período a mulher ter uma rede de apoio, né? Um familiar que esteja ali presente, um profissional que esteja também auxiliando, é muito importante. E assim, não é que não pode dar de mamar deitada. Ah, não, quero dar de mamar deitada. Às vezes a gente até orienta quando a mulher tem que estar com muito leite, a mama é um pouco maior, assim, até para dar mais conforto. Só que assim, mamou, levanta e colocar a criança para rotar. Não deixar os dois adormecerem, porque corre o risco da criança se engasgar com o leite e a mãe não perceber. Sim. E a própria mãe rolar em cima da criança e a criança morrer sufocada. Ou então a mãe sem querer jogar uma coberta, um travesseiro, que também pode causar uma asfixia na criança. E qual a importância do arroto aí após a mamada? Então, a gente pede para colocar a criança em pé, nem é tanto por arrotar. Porque quando a criança ela arrota muito, quer dizer que ela engoliu um pouquinho de ar durante a mamada. A criança fica ali um pouco em pé, eu sempre até brinco com as puérperas. A digestão do leite materno, ela pode ocorrer até em 20 minutos. Então, se você ficar 15 minutos com a criança em pé, assim, mais de metade do leite vai ser digerido. Então, assim, vai ter menos risco quando você deitar a criança daquele leite voltar. Mas e se deitar com a cabeça elevada ou de lado? A gente não orienta a colocar a criança de lado, sempre de barriga para cima. E sempre ficar 15 minutinhos, de 10 a 15 minutos com a criança em pé. Independente se ela rote ou não. Criança mais inclinadinha em pé. E mesmo após o arroto, continuar indo um pouquinho em pé, porque pode voltar um pouquinho de leite. Né? O Ministério da Saúde recomenda sempre barriga para cima. É a posição mais segura para o neném dormir. Antigamente era de ladinho, né? Aí a gente não coloca mais de lado, porque vamos supor que aqui é uma criança, né? Um recém-nascido, ele tá de lado. O recém-nascido, ele não tem controle motor nenhum sobre o corpo dele. Então, se essa criança se mexer e ela colocar a cabecinha dela virada para baixo, ela não tem força para voltar. Isso realmente pode causar uma morte ali do neném, porque ele não tem força para voltar, a mãe tá cansada, adormeceu, o pai também, e ninguém vai ouvir aquela criança. E de barriga para baixo é a mesma coisa, que se a criança colocar o narizinho contra o colchão, ela também vai ter uma asfixia. Então, é sempre de barriguinha para cima e os bracinhos para fora. Nunca os bracinhos encasulados dentro de uma cobertinha. Por exemplo, tem gente que gosta de enrolar bem naquele coeiro que eles falam. Não deve ser assim, então? Não, se for enrolar, sempre os bracinhos para fora na hora de dormir. O que tem os bracinhos para fora? Pode ajudar ele? Sim, porque a criança, quando ela tá deitada, os bracinhos para fora, se voltar leite, o reflexo da criança é bater os braços e virar a cabeça de lado. É o reflexo dela. Se ela tiver encasulada, ela não consegue. Então, o risco dela engasgar é muito maior. E a gente nem orienta também dormir com coberto, né? A amamentação deve ser feita até que idade? Exclusivamente até os 6 meses de idade, né? E, assim, até os 2 anos. Né, como preconiza o Ministério da Saúde, mas se a criança mamar mais de 2 anos, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. E onde fica o AK Consultório? Então, nós ministramos cursos e atendimentos a casais grávidos, né? Ou seja, realizamos consultoria no pré e pós-parto. E queria deixar um recadinho também para as mãezinhas, para não deixarem de aproveitar esse momento tão especial da amamentação por falta de informação, né? Ou por falta de ter um profissional capacitado, especializado ali acompanhando, né? Venha para o AK Consultório de Enfermagem, ficamos localizados na Rua dos Imigrantes, número 72, edifício Três Irmãos, aqui no centro de Santa Maria de Jetibá. Os nossos atendimentos são realizados por agendamentos prévios, né? E o nosso contato é 27 998 31 3364. O meu é 27 998 30 0683. Enfermeira Záquila Dutra e Camila Teles.
nessa consultoria para o casal, ensina a dar banho tanto o pai Tudo, como a mamãe, sim. né? Troca de fraldas, Troca de tudo isso. fralda, manobra de desengasgue, Tudo. a gente orienta como é que deve ser arrumado o berço, a gente orienta o que levar na mala da maternidade, tudo. Ótimo. É bem completinho mesmo. Muito obrigada pela presença de vocês. Algum recado final para os nossos ouvintes? Não, tu já falou. Obrigada, então, e uma Obrigada. boa tarde. Boa Até a tarde. próxima. Nosso Papo de Mulher termina por hoje. Obrigada a você pela companhia, pela sua audiência e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau.